Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Então, bom, eu estou pronta. Também estou pronto, vamos lá. Olá, queridos ouvintes do Sala TUSP, a nossa sala virtual, onde a gente conta histórias das teatralidades brasileiras. Estamos aqui hoje no nosso último episódio da temporada. Agora eu vou falar assim, episódio temporada, para parecer assim um podcast mega chique. Mas, na verdade, aqui encerramos o ano com este programa, para que possamos descansar um pouco nas festividades cristãs de finalização do ano. Eu estou hoje em casa, em São Paulo. Eu não vou gravar lá do meu escritório, porque no programa anterior, talvez vocês tenham ouvido, parecia que eu estava dentro de um aquário. Então, estou aqui em São Paulo, mas Chico continua firme no seu posto de trabalho. Aonde, Chico Pérez? Oi Maria, oi ouvintes. Eu estou aqui, né, em Bauru, a gente continua fazendo as coisas no mesmo lugar, do mesmo jeito. Mas a minha internet aqui é boa. Não estou no aquário, mas estou no fogãozinho aqui. Mas eu me senti agora numa produção da Netflix, assim, está terminando a temporada. Vamos fazer agora uma recapitulação e nos próximos capítulos... Tan, tan, tan. E a gente segue num momento... Na verdade, é um momento que a gente fez para nós, estabeleceu, que, na verdade, a gente está falando de história das teatralidades. Sim, mas abordando alguns pontos que fazem intersecção entre questões sociais, questões pedagógicas e teatro, e hoje nós vamos falar de uma experiência absolutamente luminosa, que é a existência de uma prática, de uma produção teatral no movimento dos trabalhadores sem terra, no movimento, no MST conhecido, e estamos com o querido Douglas Estevam, perdão, eu nunca te chamei de Estevam, só porque a gente está gravando, né? O querido Douglas Estevam, tudo bom, querido? Olá Maria, olá Chico, ouvintes, todos, todos que nos escutam, boa tarde. Está em São Paulo também? Estou em São Paulo hoje, de passagem por aqui, estava na roça, né, e aí estou passando alguns dias por aqui, a gente está retomando os trabalhos presenciais no MST pouco a pouco, e aí eu estou alguns dias em São Paulo para algumas atividades por aqui, e amanhã já volto para a roça de novo. E você fica num lugar só ou você circula? Eu fico, a minha base de trabalho, digamos assim, aqui em São Paulo, na Secretaria Nacional do MST, mas eu circulo bastante o país todo acompanhando várias atividades do movimento, né? As atividades teatrais, principalmente, mas também outras atividades de formação ou outras intervenções, ações políticas, eu viajo bastante para acompanhar, para ajudar a organizar, preparar todo parte dessas intervenções, né? É incrível. Eu vou te apresentar, então. O Douglas, ele faz parte da Coordenação Nacional de Cultura, do MST, e também coordena a Brigada Nacional de Teatro, quer dizer, faz parte da equipe da Brigada Nacional de Teatro, Patativa da Saré, sobre a qual falaremos hoje. O Estevam está fazendo um mestrado na Faculdade de Filosofia da FEFELESTE da USP, com o Amado Paulo Arantes, um tema hiper interessante aqui sobre o autor como produtor, sobre eu vou conseguir falar, Tretiakov, que eu fiquei bem curiosa com o trabalho, espero que você consiga finalizar ele em breve, para que possamos ter acesso, embora eu saiba que deve estar sendo infernal conciliar essa produção acadêmica com a quantidade de trabalho que você tem. Douglas, me conta primeiro, assim, depois você pode até falar um pouquinho da pesquisa, mas me conta o que é
trabalhar com a cultura no MST. Me explica o que é o MST, porque eu acho que as pessoas, talvez muitas, nem saibam o que é esse movimento. Só o nome, não o Certo. que é efetivamente o movimento. Aham. Bom, eu gostaria muito, Maria, Francisco, de agradecer em nome do movimento e também pessoalmente pelo convite que nos foi feito, né, ao MST para que a gente possa compartilhar a nossa experiência aqui, né. Também agradeço essa pergunta já para a gente abrir o programa aqui, porque realmente uma das questões assim, de grande peso que em torno do movimento é o desconhecimento do MST, né? Do que seja o MST, isso em vários aspectos, né? Inicialmente, mesmo a dimensão principal, a primeira, da luta pela terra, da luta pela reforma agrária, é um tema ou desconhecido, ou pouco conhecido, ou visto por um viés também distorcido, né? Então, a base do MST é a luta pela terra, pela reforma agrária, né? Um movimento que tem mais de 35 anos de história, né? Foi fundado oficialmente em 84, embora as primeiras ações de ocupação de terra tenham surgido ainda no final da década de 70, na ditadura militar ainda, né? A principal ação do movimento é a ocupação de terra, são as ocupações de terra, e a partir das quais podem ser regularizados esses territórios, se tornando então que são chamados de assentamentos, que é a fase posterior, depois que ocorre a regularização dessa ocupação, né? O ponto de partida da ocupação da terra parte de um direito constitucional, é assegurado pela Constituição Federal de 88, a reforma agrária. A reforma agrária já aparecia em constituições, em legislações brasileiras há muito tempo, desde a época do período da ditadura militar, já tinha uma legislação sobre isso, que se chamava também o Estatuto da Terra, né? Em vários momentos essa definição jurídica foi sendo atualizada, adaptada de acordo com o contexto político, e o MST parte desse quadro jurídico no qual as terras que apresentam certos tipos de irregularidades, como a improdutividade, né, as terras que são improdutivas, as chamadas improdutivas, que existem ainda milhões de hectares de terras improdutivas no Brasil, ou terras que tenham problemas socioambientais, como, por exemplo, trabalho escravo, situações de trabalho escravo, ou impactos ambientais, como, por exemplo, transgênicos ou outras formas de irregularidades ambientais. Há um quadro jurídico na Constituição brasileira que caracteriza essas terras como descumprindo a sua função social e que elas deveriam ser destinadas à reforma agrária. Então, as ocupações de terra são um ato de denúncia dessas irregularidades para gerar um ato político a partir do qual o Estado seria obrigado a tomar conhecimento dessas irregularidades e proceder de acordo com a lei, né, de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição brasileira. Isso, como sabemos, né, e é cada vez mais evidente atualmente nos dias de hoje, né, os problemas em relação à justiça no Brasil são gigantescos, né, eles compõem a nossa história, né. Então a luta é para que a lei se realize, para que seja realizada a lei, né. Quando o que tentam fazer é caracterizar o movimento como um movimento fora da lei, como um movimento terrorista, como uma série de adjetivos que tentam desqualificar e como se fosse uma coisa, não sei nem como definir, mas uma aventura É, em torno sim, contra a sim. propriedade privada, né? Entra na questão da propriedade, que é o mais sagrado do que os corpos, não é mais sagrado do que as almas, Uhum, é mais sagrado do exatamente, que a vida para grande parte das pessoas. sim, Imagino que iludidas, para algumas muito pouco iludidas, muito cientes do que isso significa para o dinheiro. Mas eu queria te perguntar uma coisa que eu achei curiosíssima. Curiosíssima não, mas assim, o fato do MST existir desde a década de 70, e você fala em um artigo que você explica a existência da mística como algo herdado das comunidades eclesiais de base.
E esse tipo também de relação, eu acho que as pessoas desconhecem, do movimento anterior até o MST, que era de luta por reforma agrária, por justiça agrária, né, vamos dizer assim, que foi encabeçado por alas progressistas da esquerda. O MST é herdeiro dessa tradição? Como que se relaciona? Isso é uma tradição extremamente importante na Constituição do MST, né? Nesse período ainda da ditadura, várias organizações foram perseguidas, os militantes, as militantes assassinados, presos, torturados, essa história que a gente conhece, né? E o espaço que continuou um pouco tendo uma certa margem de ação foi dentro da igreja, a igreja progressista, que já vinha desde os anos 60 ganhando muita força, né? O que veio também à base da teologia da libertação, atuando em todo o continente latino-americano, né? Essa influência foi muito grande no MST. Muitos das pessoas que organizaram o MST no início vieram da Comissão Pastoral da Terra, que era uma organização ligada aos meios religiosos, né, a teologia da libertação, principalmente, atuando no meio rural. E essas forças, principalmente essas vinculadas, próximas à teologia da libertação, tiveram uma atuação muito grande junto aos indígenas também, né? A criação do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, também parte dessas experiências nos anos 70, né? Então isso constituiu uma referência muito grande para o MST, né? No início da sua formação, né? A mística era uma prática litúrgica, vamos dizer assim, porque para a gente que vamos supor, desavisadamente, uma pessoa de esquerda chega no lugar, chega num acampamento, num assentamento, numa ocupação, e aí vai ter uma mística, e a pessoa fala, mas nós não éramos de esquerda, como é que vai ter mística? Que história é essa? Explique o que é a mística, para que a gente faça a ligação com o teatro. A gente diz, assim, a nossa abordagem é que é um termo muito difícil de definir ou de conceitualizar de uma maneira muito fechada, porque é uma experiência muito ampla, né? Ela parte de uma referência da teologia da libertação, mas ela, digamos assim, no MST, ela perde o seu caráter religioso estrutural. Ele não é mais algo sagrado nesse sentido religioso, mas ela passa a ser algo que mobiliza as pessoas, a militância, os acampados, as acampadas, todos os que estão envolvidos naquela ação, naquele processo, também com uma dimensão mais subjetiva, emocional, também uma mobilização da ordem também de se vincular ao projeto, a uma utopia de projeto de futuro, mas algo que não passaria só por categorias discursivas racionais ou econômicas ou sociológicas ou só coisas assim, né? Às vezes o que é mais conhecido da mística, que se fala mais da mística, principalmente para quem vem de um contato mais externo, é associar a mística com esse momento dessa espécie de intervenção teatral ou performática, que junta vários elementos estéticos mais próximos de uma linguagem do teatro mesmo, ou da dança, ou da música, das artes plásticas. Até a gente chegou muito a uma reflexão como essa no diálogo com a Iná Camargo Costa, né, de como a mística, ela proporciona, essa dimensão da mística, esse momento da mística, proporciona uma fusão de várias linguagens, que a gente incorpora de tudo aí, né? Então, a gente poderia falar que é uma espécie de uma intervenção teatral que acontece num determinado momento dos atos, das ações que são feitas. Mas a concepção mesmo de mística, ela é muito mais ampla do que esse momento da intervenção. Então, ele é, digamos assim, algo que perpassa tudo que está acontecendo, toda a ação que está acontecendo. Então, para tentar dar um exemplo, ontem eu tive antes de ontem, perdão, sábado, eu tive no acampamento Marielle Vive, que está sendo ameaçado de despejo agora, ali em Campinas,
e a gente conversava muito sobre isso, sobre a mística do acampamento. Então a gente sentia isso, desde o acampado que estava te recebendo na entrada do acampamento, orientando onde a gente poderia estacionar os carros, as pessoas que estavam trabalhando na cozinha, preparando o alimento, as crianças, as pessoas que estavam se dividindo nas tarefas, tudo ali tinha uma forma de participação, uma dedicação, uma presença que todas as pessoas que passavam por ali sentiam a energia daquele momento, daquele ato, Uhum. daquela ação. Então, e a gente falava assim, então tinha os momentos de apresentação teatral ou uma intervenção de música, e esses elementos estéticos, eles têm uma força também mobilizadora, né? Eles ajudam a criar esse ambiente, mas esse universo da mística ele é muito mais amplo do que somente a apresentação, digamos, artística ali, né? Ele é algo que perpassa o todo, né? A gente pode falar, por exemplo, vamos supor, a gente está criando a mística para fazer aquela ocupação de terra. Então é algo que não é uma intervenção estética, mas a gente pode, esse momento de diálogo com as pessoas, de convocar, de criar esse desejo, essa força de resistência, pela luta, né? Então são várias dimensões que compõem isso que a gente chamaria de mística também, né? É interessante, não, é muito interessante, porque você está tratando o ato estético integrado com um ato de constituição, quase né, de uma coletividade, de um processo político-social, enfim. Sim, Isso uhum, deveria interessar a arte fora do MST uhum, com bastante interesse, eu acho. E aí eu fiquei muito, muito tocada quando você disse que a prática teatral, ela sempre aparece no MST relacionada a processos de organização e formulação de projetos. Quer dizer, uhum, é como se fosse o pensamento que gera, mas também a organização desse pensamento para a sua própria continuidade enquanto teoricamente, aí você pode me falar de exemplos concretos, mas não há uma distinção entre esse momento do ato estético e o processo de aprendizagem, por exemplo. Eles uhum. são Exatamente. Uhum. Eu acho que eu vou retomar a questão inicial sua, que eu acabei não comentando muito, e juntar com essa, porque elas estão acho que interligadas. Então, disso que eu estava dizendo, da ocupação de terra, do acampamento, que é sempre uma ação massiva, né? A gente já fez acampamentos com mais de 2.000 pessoas, com mesmo centenas de famílias, e é uma ação também que é realizada conjuntamente, pela família. Claro que às vezes tem pessoas que não compõem ainda uma família, não constituem ainda uma família, mas o grande diferencial disso, em relação a outros tipos de ação política, como a sindical, por exemplo, é que todos estão participando, todas estão participando. Então é o homem, mas também a mulher, a companheira dele, as crianças. Então todos estão envolvidos naquela luta. Não é mais só o pai de família, o chefe de família, no sentido convencional de, por exemplo, o operário que estaria trabalhando numa fábrica. Aquela luta ela é coletiva. Quem vai para o acampamento é todo mundo junto, é toda a família. Então todos estão num nível de participação correndo os mesmos riscos, envolvidos. Quando tem uma ação de despejo, quando vem o exército, ou quando vem a polícia ou as milícias privadas, as crianças também estão expostas, tanto quanto as mulheres, enfim, todas acampados, todos estão ali como sujeitos daquela história, daquela ação coletiva, né? Desde o início, isso, claro, a gente foi conceituando isso com o desenvolver do movimento, mas desde o início foi se desdobrando vários tipos de organização, combinadas, articuladas. Então, a gente tinha a luta pela terra, a ocupação, a gente passava então até o momento de produção de comida mesmo, né, de plantar e produzir, mas logo isso também virava ações no campo da educação, organizar escolas, poderia ser escolas para alfabetização, poderia ser cuidado das crianças, escola para as crianças, isso constituía também setores de gênero,
setor de para fazer esse debate sobre a situação das mulheres, a formação política, a comunicação, uma série de dimensões que compõem a ação do MST, né? E entre essas dimensões, a cultura já aparecia também como um elemento estrutural do projeto de luta pela terra e do projeto de sociedade do MST. Então, desde o início, essas várias dimensões de um projeto que não ficaria circunscrito somente à questão econômica, mas que abrangesse o conjunto das dimensões da vida. E desde o início, então, a gente formulou a concepção de que o próprio movimento, o próprio processo de organização, o próprio processo de luta pela terra, ocupação da terra, auto-organização coletiva através dos núcleos, através de todas as dimensões, organização da escola, organização da produção, organização da comunicação, organização de um setor de gênero, enfim, todos esses aspectos que eu falei, essa experiência concreta, essa experiência vivida das pessoas que passam por esse processo, elas constituem uma nova cultura. O próprio movimento, ele é também um movimento cultural. Ele tem em si também uma dimensão cultural de uma vivência prática de construção de uma outra sociabilidade, né? E de um outro marco cultural. E então, nessa dimensão da cultura, como parte do projeto do MST, como parte do princípio e da prática organizativa do movimento, e como parte do projeto de sociedade futura que a gente quer construir, a cultura como um elemento que estrutura essas dimensões, ela cria, digamos assim, também mediações para que a ação teatral do movimento tenha dimensões muito amplas, né? Então, todos esses setores que eu citei, são mais de 10 setores que compõem o movimento. Os representantes desses setores fazem parte da coordenação nacional do movimento também. Então, diferentemente de um sindicato ou de um partido político, por exemplo, o MST não tem um presidente, presidente do partido ou presidente do sindicato, ou o MST tem uma coordenação coletiva, com uma rotatividade. Essa coordenação coletiva, hoje, são mais de 80 pessoas que compõem essa coordenação nacional coletiva, né? E esse modelo também é reproduzido nos estados e nas regiões dentro dos estados. Mas em todas essas instâncias de coordenação, regional, estadual ou nacional, ela é composta por coordenações que são integradas por todos os setores. Então, todo o projeto político do movimento, ele não é elaborado, o planejamento para que ele seja realizado, posto em prática, ele não exclui todas essas dimensões que eu estava falando, a da cultura, a de gênero, a da juventude, a de diversidade sexual, que é um dos coletivos mais recentes que a gente compôs agora, e que representa também, por exemplo, uma mudança cultural gigantesca, porque ainda que a gente tenha no nosso projeto de reforma agrária, no nosso projeto de sociedade, a centralidade da cultura camponesa, não há também uma abordagem idealista do que seria essa cultura camponesa. A gente sabe que há muitos traços de machismo, poderia haver muitos traços de racismo, e essas questões, elas ressurgem, e a gente aborda elas, né? Queria muito te perguntar sobre isso, mas antes eu queria só fazer uma associação, depois se você quiser prosseguir também nos raciocínios, mas é que eu fiquei tocada, porque é exatamente isso que você está falando, que o processo organizativo já é a formação e já constitui uma cultura do movimento, e eu me lembrei muito de algo que eu aprendi via Brecht, não é de minha formação política via Brecht, que é uma fala do Lenin, eu não sei se é nas teses de Abril, que ele fala que o comunismo é aprender o comunismo. Sim. E Brecht, de certa forma, incorpora isso. Sim. Então, quando há essa junção entre um processo de aprendizagem que ele já é, o processo de aprendizagem é ser, né? Sim. E isso, assim, me toca muito. Assim. Exatamente, nós, quando a gente sistematizou essa experiência, o que a gente
A formulação, a verbalização a conceitualização que a gente colocou para isso é que a principal escola do movimento, a principal transformação do movimento é o próprio movimento, é a própria luta. Nós temos mais de 2.000 escolas que a gente construiu no movimento, a gente tem mais de 40 cursos de nível superior que a gente conseguiu organizar em parcerias com universidades no Brasil inteiro, mesmo cursos de pós-graduação a gente conseguiu também elaborar, mas a grande experiência transformadora é o próprio movimento, é a própria luta, é o próprio processo de organização para que a gente consiga realizar a luta, né? É isso que transforma, e isso parte dessas referências realmente também a teologia da libertação já tinha alguma coisa nessa linha, mas as tendências mais interessantes do marxismo, tanto Lenin ou Gramsci também, por exemplo, que tem um debate sobre cultura muito grande, eles também tinham essa dimensão, né? É a praxis mesmo, né? A própria ação que transforma, que nos transforma também e que transforma a sociedade, né? Então é esse processo que é o grande processo de transformação. Não é somente a conquista da terra, mas é qual a forma de conquista da terra, né? É esse conjunto que representa a formação do que nós colocamos no nosso horizonte, com o nosso projeto de formação humana, né? A gente tem como essa dimensão de que esse projeto de luta pela reforma agrária, esse projeto de luta por justiça social, por transformação da sociedade, é um processo de formação humana, de transformação e formação humana, né? Deixa então já fazer o corte para pensar no teatro. Eu sei que, e daí sabia já anteriormente, daí lendo o seu artigo também ficou bastante claro, o Boal e o Teatro do Oprimido, o Teatro do Oprimido, no geral, né, o nome que a gente dá geral, mas as várias etapas ou especificidades do Teatro Oprimido, né, Teatro Fórum, Teatro Legislativo, Arco-Íris, Teatro Invisível, todos esses já tiveram uma entrada muito, muito precoce no movimento pelas mãos do próprio Boal, né? Me parece óbvio, diante do projeto dele, essa associação. Eu queria que você falasse, porque, de certa forma, isso é uma etapa, isso é um ponto de chegada. Como que você entende o trabalho com o Teatro do Oprimido? Sim. A gente considera assim que também a mística, né, seria uma primeira forma de pelo menos esse momento da mística, né, seria uma primeira forma de produção teatral do MST, né, e que constitui, está presente no MST desde o seu início, mas a gente não pode, mas tem essa outra dimensão de um teatro, de uma produção teatral feita de outra ordem, né. A gente começou com o Boal mesmo, foi um momento de mudança, né? Porque foi quando a gente organizou a Brigada. Embora a gente tenha tido ainda nos anos 90 uma experiência com o Boal já de teatro legislativo, quando ele voltou para o Brasil e teve exerceu o seu mandato como vereador também, a gente teve um grupo de teatro legislativo, um grupo do MST, que compunha esses grupos de teatro legislativo em torno do CTO que estava se formando ali, no Centro do Teatro do Oprimido. E depois, em 2001, a gente iniciou então um processo de formação com o Boal, que aí constituiu a Brigada de Teatro. Esse processo a gente tinha dezenas de militantes do Brasil, que vinham dos diferentes estados do Brasil, e depois de um período de formação, algumas semanas de trabalho com o Boal, voltavam para os seus estados e organizavam outros grupos, oficinas, processos, né? E a gente tinha, então, encontros periódicos com Augusto Boal, nos quais a gente reavaliava o que tinha sido feito, os trabalhos que a gente tinha feito nos territórios, com os grupos, os limites que a gente vinha encontrando, e também a gente trocava entre nós experiências, e isso foi consolidando e fortalecendo o trabalho da Brigada, né? A gente apresentava, então, para o Boal também outras demandas de trabalho com outras técnicas, né, com outras formas do que eles chamavam o arsenal do teatro do oprimido, né? Essas formas todas que você já citou. Então, o teatro fórum, que era o mais praticado, mas também teatro invisível, teatro jornal. A gente fez bastante coisa com teatro imagem. Eu acho que tem um aspecto interessante também na relação com o Boal, que foi
o Boal tinha participado de experiências também com o MCP, com o Movimento de Cultura Popular, e com o CPC, né, com o Centro de Cultura Popular, Centro Popular de Cultura, né? E quando a gente conseguiu implementar esse trabalho com o Augusto Boal, ele sempre comentava conosco que era como uma forma de uma continuidade de um trabalho que tinha sido feito com os CPCs, com o MCPs, com as ligas camponesas, principalmente, que esses dois grupos, né, o CPC e o MCP, trabalharam com as ligas camponesas, que foi a principal organização camponesa daquele período, pré-golpe, né, dos anos 60, 50 e 60, e que é também uma referência muito grande para o MST, né, as ligas camponesas. Então tinha também uma espécie de uma retomada de uma experiência histórica, que é como se os tanques não tivessem conseguido calar aquela experiência, né? A força dela deu continuidade no MST, né? Então também tem um dado simbólico, um dado histórico muito interessante, né? Foi através desse diálogo também com o Augusto Boal que a gente conseguiu recuperar, por exemplo, a peça Mutirão e Novo Sol, que o Augusto Boal foi um dos coautores, junto com o Nelson Xavier, entre outros, né? Um companheiro do MST, o Rafael Litvin, ele estava pesquisando essa temática da dramaturgia relacionada à questão agrária, e aí ele conseguiu reencontrar esse material, e depois o LITS, né, o grupo de literatura, teatro e sociedade, coordenado pelo Sérgio de Carvalho, eles organizaram uma edição crítica desse material, que foi publicado pela editora Expressão Popular, que é uma editora também que tem um vínculo com o MST, né? Então a gente conseguiu publicar esse material, recuperar essa dramaturgia, que tem um significado histórico muito importante para nós também, né? Tanto pela relação com o Augusto Boal, com os CPCs, com o MCP, com as ligas camponesas, e essa temática da luta pela terra no Brasil, né? Então, a relação com o Boal foi muito simbólica, né? Em vários aspectos. Muito forte, e para quem não conhece o texto do Nelson Xavier do Boal, vale a pena, é uma experiência incrível que eles criaram juntos, e essa reavivamento por essa descoberta desse material é incrível. Faz época, que eu acho são muito interessantes. A minha questão, assim, que eu queria te perguntar, Douglas, gente, o nosso podcast é muito família, tá? A nível de mãe, eu adoro barulho de crianças juntos. Agora, Douglas, se você quiser. Faz parte da sonoplastia, né? Por isso por isso que é a nossa sala. Na nossa sala rola de. Essa é uma questão mais espinhosa, assim. Obviamente, o processo do teatro do oprimido são processos de descoberta de questões que estão postas, mas que elas precisam ser elaboradas, né? E que elas surgem a partir da prática do teatro. Então, é um processo de teatro não apaziguador, ele é mobilizador, mas ele tem fins muito concretos. Eu queria entender, quando você me fala, por exemplo, o movimento LGBT que ia mais dentro do MST um agrupamento mais recente. Que questões que vão além da questão do movimento em si e que o teatro fazem aflorar, e como é lidado dentro do entendimento do teatro dentro do MST essas questões? Quer dizer, até que ponto esse trabalho organizativo que o próprio teatro dá, essa função pragmática importante, pode, em alguns momentos, ser ultrapassada por questões não tão pacíficas. Essas questões elas surgem no MST de várias formas, né? Vamos por a questão de gênero, por exemplo. Ela se colocou evidente já desde o início pela participação das mulheres e como incorporar isso de uma maneira organizativa,
o espaço de poder das mulheres, as questões de gênero, machismo, tudo isso. No teatro, alguns exemplos mais concretos assim que eu poderia dar, por exemplo, a gente tem hoje também um coletivo de discussão racial no MST, que a temática racial estruturada, intencionalmente trabalhada, numa série de níveis. Muitas das peças que a gente fez inicialmente trazia esse tema do racismo, e algumas vezes até apontando como as dinâmicas de racismo internas nos nossos territórios, nos acampamentos, assentamentos, houveram peças, e aí por vezes, como eram temas difíceis de serem trabalhados em espaços formais mais convencionais, no teatro essas questões apareciam. A questão do racismo, por exemplo, a questão do machismo, a questão da concentração de poder, por exemplo, eram questões que apareciam por vezes nas peças de teatro. Teve uma vez que eu participei de uma intervenção, por exemplo, a gente combinou cenas de teatro invisível com outras formas de intervenção, com música também, com outras coisas, em uma intervenção que a gente fez numa escola do MST que durou quase uma semana. Começou na segunda-feira, então com cenas de intervenção de, por exemplo, uma das cenas era, nessa escola tinha um refeitório, e aí na hora do almoço a gente criava uma cena de teatro invisível, como se houvesse alguma coisa de uma tentativa de um ato de sexismo por parte de alguém, de um militante, e aí aquilo desencadeava uma cena de teatro invisível, com vários níveis de participação, e depois a intervenção ia se estendendo por vários aspectos, por vários momentos durante a semana. Então, havia várias reações, né? Então, sei lá, de companheiras que eram mais evangélicas, queriam, por exemplo, acusar a companheira porque ela estava com shorts curto. Então, isso ia abrindo vários níveis de abordagem de contradições, de trabalhos, né? Então, a gente incorporou, a gente tem nos nossos processos nas escolas, por exemplo, dimensões de avaliação de todo o processo, das coordenações, dos professores, da participação dos educandos e educandas também, né? Então, muitas vezes a gente fez esse processo de avaliação por teatro, ou teatro-imagem, ou teatro-fórum, e isso possibilitava também que algumas contradições do processo viessem à tona via teatro, e que então a gente poderia retrabalhar essas questões com outras metodologias, né, ou tentar abordar essas questões com outras metodologias, né. E aí, nesse caso, o teatro, ele é bem-vindo ou existe resistências também? Não, ele é bem-vindo. Quando ele causa. Ele é bem-vindo, é bem-vindo. É sempre um cuidado também de como, enfim, a gente toca em temas contraditórios, temas difíceis, e eu acho que um aspecto muito interessante disso, eu converso muito com o Julian Boal também, né, o filho do Augusto Boal, que ele faz uma reflexão também muito interessante sobre uma possível neutralização do teatro do oprimido por parte de coletivos, por parte de experiências, e também e a gente conversa muito sobre como a vinculação com o movimento social ou com estruturas organizativas mais amplas possibilitam que a gente dê continuidade àquilo que o teatro havia iniciado, digamos assim, né, desencadeado. Pode surgir contradições, tensões, mas no conjunto dos espaços organizativos a gente consegue dar continuidade a essa problemática, consegue continuar trabalhando essas questões. Então elas ganham outra dimensão, né? A gente consegue aprofundá-las realmente, né? Na questão das temáticas, a gente nos 2 últimos podcasts trabalhamos com 2 pesquisadores de teatros em espaços de privação de liberdade, que foi a Fundação Casa, ou mesmo os presídios femininos. E eles falavam que as temáticas que eram trabalhadas nesses lugares tinham a ver com a questão justamente de falar sobre a liberdade, mas muito de refletir o cotidiano desses reclusos. No caso do trabalho que vocês fazem, as temáticas, elas servem em qual sentido? De fazer uma autocrítica dentro da comunidade ou de repensar as questões externas do movimento? Acho que a questão, Francisco, assim, tem os dois aspectos, né?
tem um aspecto muito forte de externo, que é realmente de apresentar o que é a questão agrária, o que é a reforma agrária, o que é a luta pela terra. Tem as questões também do nosso projeto de sociedade, numa dimensão mais ampla, né? Quando a gente estava iniciando com Augusto Boal, por exemplo, era muito forte as questões de economia internacional, era aquele debate sobre a ALCA, no início dos anos 2000, era uma pauta muito importante. Então tem essa dimensão muito grande, uma dimensão de um dado externo, né, de um dado de diálogo com a sociedade, de trazer essas questões para um ambiente mais amplo, principalmente porque, como eu falei no início também, o movimento e o projeto, eles são muito silenciados, né, eles são muito pouco conhecidos, então tem essa dimensão externa, mas também tem a dimensão interna, de trabalhar contradições internas, limites internos, aspectos que a gente precisa ainda desenvolver internamente, né? Então, a gente tem esses dois registros de trabalho, né? De atuação com a produção teatral. As minhas duas perguntas que eu ainda quero fazer, me parece se encaixam uma em cada um desses tópicos. Do ponto de vista das questões internas, eu queria muito saber como é que foi a experiência de vocês com a decisão, que você conta que vocês fizeram trabalhos com a decisão do Brecht. Sim, o trabalho que a gente fez com a decisão do Brecht foi num curso que a gente fez em Minas Gerais, que era da região Sudeste, que juntava militantes de todo o estado, dos estados da região Sudeste. Eu acho que devia ter umas 100 pessoas, mais ou menos. São os cursos básicos, que a gente chama, são os primeiros cursos que a gente faz com a militância quando está entrando no MST, né, com os acampados, nos primeiros meses, né. Às vezes esse curso teve experiências de esses cursos terem durado 1 ano, são cursos longos também. A gente trabalhou com a decisão, a tentativa era mais o texto como um ponto de partida para que a gente trabalhasse as contradições internas na militância, as contradições internas no próprio movimento, no próprio processo de organização. Era uma tentativa de abordagem como de peças didáticas mesmo, né? Sem a intenção de ter um público, um espectador, algo assim, mas na própria reflexão das contradições internas. Então, partindo da leitura do texto, da tentativa de colocação das contradições de uma organização política, então a gente tentava reconstruir situações a partir da experiência vivida pelas pessoas. Então tinha, sei lá, eu me lembro que uma das questões que apareceu era questões assim, por exemplo, quando se faz o acampamento, se faz um cadastro do número de pessoas e naquele momento as pessoas cadastradas recebiam uma cesta básica por parte do governo federal. Só que os acampamentos cresciam, chegavam mais pessoas e depois não tinham essas novas pessoas que não estavam cadastradas ainda, não tinham cesta básica. Então, uma das cenas que eles trouxeram era essa. Eu acho que uma das cenas era uma família muito grande que recebia uma cesta básica só, e aí tinha uma resistência de querer dividir as coisas com as novas famílias que entraram. Então, como abordar essas questões, né? Enfim, as questões que surgem nessa fase de transição das pessoas que vêm de uma história de vida, de uma tradição marcada pela cultura hegemônica, que é a cultura individualista, capitalista, né, a cultura da qual todos nós somos formados. Então, como que era esse trabalho de reformulação para viver numa coletividade, com os problemas, com os limites, com as mudanças que tem, as dificuldades que tem, né? Então, as cenas passavam por aí, uma reconstrução a partir das contradições que eles enfrentavam no cotidiano, no processo de organização do acampamento, né? Então esse trabalho passou muito por aí, com esse específico da decisão.
E aí, nesse sentido, o Brecht funciona ainda. Funciona bem, o tio? Sim, sim, Funciona? sim, foi muito. A gente teve várias experiências com Brecht, né? Teve um grupo aqui em São Paulo que fez uma adaptação dos Horácios e Curiáceos, Uhum. que inclusive foi um grupo que a gente, acho que um outro aspecto que também para comentar, Maria, que muitos outros grupos também trabalharam com o MST, né, na produção teatral. Sim, sim. A gente teve um momento mais estruturado e que repercutiu na formação de um número grande de grupos com o CTO, mas houveram várias experiências com a Companhia do Latão, por exemplo, em São Paulo, o Teatro de Narradores, que foi para Brasília e para o Mato Grosso do Sim. Sul, e lá também trabalhou com uma dramaturgia com modelos de Brecht. A gente tem o Oi Nós Aqui Outra Vez, que trabalhou no Rio Grande do Sul também. Então, a gente tem vários grupos, né, que trabalharam com MST. Atualmente, a gente está organizando um processo que a gente tem chamado de Redes de Escola de Teatro Político e Vídeo Popular, Rede Nuestra América, o nome dessa articulação, que parte de uma experiência do Boal, também no exílio latino-americano, quando em conjunto com vários outros dramaturgos, dramaturgas, encenadores, pessoas de teatro, homens e mulheres de todo o continente latino-americano, eles criaram na década de 70 isso que eles chamaram de a Frente de Trabalhadores da Cultura de Nuestra América, que juntavam vários países. Então tinha o Brasil, representado pelo Augusto Boal, tinha Colômbia, tinha Uruguai, Galpão do Uruguai, tinha principalmente o TEC e o La Candelária da Colômbia, tinha grupos do Equador, do Peru, coletivos de Cuba, do Haiti, inclusive. Era uma articulação muito ampla, a gente recuperou essa tradição. E aí a gente está articulando, são 6 escolas que tem no Brasil, em Santa Catarina, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Piauí, e vários grupos de teatro também se articulam em torno dessas escolas. Em São Paulo, por exemplo, são mais de 10 grupos de teatro que estão participando dessa escola, né? Então tem o Dolores, Antropofágica, a Brava, Estudo de Cena, o Engenho Teatral, a Kiwi, Galochas, talvez tenha faltado algum grupo aqui, coletivos de cinema também, né? São mais de 10 coletivos e também nessas outras escolas, vários grupos e artistas individualmente contribuem nesses processos, né? Então, o trabalho com Brecht, ele é muito presente, assim, ele é muito... e em várias dimensões também, né? Só para dar mais uma referência sobre essa influência de Brecht no MST, além da própria produção teatral, existe um hino do MST, uma música que é o hino do MST. Ela foi escrita por um militante do MST, mas ela foi musicada pelo Willy Correia, que é uma das principais referências sobre Hans Eisler no Brasil. E ele mesmo comentava que quando ele musicalizou, quando ele criou a música, a melodia do hino do MST, ele tomava como referência o Hans Eisler. Então, mesmo na música do hino do MST, também tem uma pitada de uma influência brechtiana. Vamos todos juntos, unidos, é isso daí. Sim, é muito típico, muito então, semelhante. Tem uma influência que veio aí também pela música, né? Tem várias experiências com música também. Muitas pessoas que pesquisaram, entre esses vários cursos que eu falei, organizados pelo MST, houve um curso específico que a gente organizou em Piauí, uma graduação com ênfase em artes, e tinha pessoas que pesquisaram especificamente no campo da música a produção do Eisler, né? E depois isso se desdobrou no trabalho que a gente fez também com as brigadas de agitprop. Então, esta é a segunda pergunta, é a que se encaixa no segundo item, mas antes de eu passar para ela,
queria te perguntar, você tem referência de como esses modelos, por exemplo, quando você fala teatro do oprimido, ou você fala peça didática, se esses modelos do fazer teatral, se eles conseguem produzir novas produções teatrais textuais dentro do movimento? Sim, a gente tem adaptações que a gente fez, né? Então teve uma adaptação que foi feita também do Círculo de Giz Caucasiano, por exemplo, essa adaptação que eu falei do Horácio de Curiacius, né? Mas tem muita coisa de dramaturgia própria, produzida pela própria militância do MST. A gente tem pelo menos 2 livros que foram publicados com parte dessa dramaturgia feita pelo MST. A gente tem também, acho que uma referência bem bacana, foi uma adaptação feita por um grupo lá do Rio Grande do Sul, o Peça para o Povo, em parceria também com o Oi Nós Aqui Outra Vez, que foi uma adaptação do César Vieira, do texto Morte aos Brancos. Uma montagem feita, uma adaptação feita por militantes que atuam no Rio Grande do Sul, na área onde houveram os conflitos das missões, onde o próprio Sepete Araju lutou naquelas lutas indígenas que houveram ali, né? Então tem muita coisa de adaptação, de alguma coisa de apropriação de uma tradição dramatúrgica, algumas adaptações de coisas do Augusto Boal também, e a gente fez também uma adaptação de um dramaturgo colombiano chamado Guilherme Maldonado Pérez. Maldonado, eu fiquei super curiosa dessa. Que é uma peça que foi premiada também pela Casa das Américas em Cuba, que também tinha sido interessante também que outra peça premiada pela Casa das Américas em Cuba foi Quatro Quadras de Terras, do Vianinha, que é uma peça também que aborda a questão agrária, né? Tem tudo a ver com a Revolução Cubana também, né? A centralidade da reforma agrária, da participação camponesa na luta. Tem toda uma pesquisa dramatúrgica e a produção dramatúrgica dos próprios integrantes do MST, né? Certo, então agora a segunda pergunta que já que a gente falou do teatro como ferramenta de reflexão interna, eu queria saber da experiência com a agitprop, que me parece ser uma experiência mais exteriorizante e que vocês publicaram um livro, né? Você com o Iná e o Rafael Vilas Boas, é isso? Isso, a gente organizou um livro, Era parte de um projeto de pesquisa nossa de muito tempo, né, que a gente vinha realizando no campo da agitação e propaganda. A Iná nos assessorou muito, a Iná trabalhou muito com a gente, né, nesses processos que a gente já fazia com Augusto Boal nos anos 2000, no início dos anos 2000, a Iná participava também. E ali a gente começou a estudar muito da experiência do CPC, do Teatro de Arena, e aí também as experiências de agitação e propaganda. E dali surgiu essa pesquisa, a gente foi atrás desses materiais que resultou nesse livro, né, que é a Agitprop Cultura Política, o nome do livro. E eu acho que, comentando a tua pergunta, Maria, o próprio título do livro já indica para isso, né, de pensar a agitação e propaganda como uma dimensão de uma cultura política, que tem na nossa pesquisa, na nossa prática, na nossa concepção, a agitação e propaganda, ela contém esses elementos que eu estava citando anteriormente, que constituem o projeto organizativo do MST, que é um projeto de transformação subjetivo e também social, né? E que ele é cultural já em si, né? Então, a agitação e propaganda, quando compreendida não de uma maneira reduzida, como foi feito por uma certa tradição comunista ou dentro de um certo debate político e também no campo artístico, né, ela pressupõe essa dimensão de formação, de organização, vinculada também dentro de uma das nossas áreas de pesquisa com as vanguardas estéticas, né? O próprio Eisler, que a gente estava falando aqui, o Brecht, no caso, por exemplo, do Tretchakov, que eu estou pesquisando agora, que também é por orientação da Iná Camargo Costa, né? Eram experiências de vanguarda. O próprio Eisenstein
com o qual o Tretchakov trabalhou também, né? Uhum. Todos eles concebiam a música, o cinema, o teatro, na sua dimensão estética vanguardista, vinculada com a agitação e propaganda, numa dimensão de transformação ampla, de transformação da sociedade e de uma outra cultura política, né? Você citou o Lenin também, né, que ele falava desse contínuo aprendizado, transformação do comunismo, e ele falava isso na agitação e propaganda também, né? Ele, até o final da vida dele, o Lenin dizia a agitação e propaganda é uma dimensão educativa, de educação, né? Através da agitação e propaganda, nós poderíamos educar as massas. E educar no sentido leninista também era muito amplo, né? Não é uma... Que eu acho que a gente tem uma referência quando a gente ouve isso, vinculado à palavra propaganda, quando a gente fala de uma educação conteudística, né? Exatamente. Que pensa numa relação hierárquica de transmissão de conhecimento de quem sabe para quem não sabe, é diferente de você pensar a educação no sentido amplo de uma relação horizontal de aprendizado contínuo. Exatamente. E aí a palavra propaganda não teria essa mesma conotação capitalista que a gente tem, né? Tipo, exatamente, de entuchar algo que você nem deseja. Né? E também tem várias dimensões, né? Acho que uma importantíssima no campo na questão da agitação e propaganda é a dimensão da experiência também, né? Isso que a gente estava falando aqui, né? A luta como uma experiência transformadora, informadora, a intervenção estética, artística, de caráter de agitação e propaganda, ela se aproxima muito dessa dimensão também, né? Então, quando, sei lá, você sai para fazer uma intervenção de agitação e propaganda, um teatro invisível dentro de um trem, por exemplo, vamos supor, intervenções que a gente já fez, você está sujeito a um tipo de experiência subjetiva que é muito diferente de apresentar dentro de um teatro, né? Claro que tem alcances, não significa mais ou menos, mas são outras dimensões, né, da apresentação, da concepção estética, né? Não é à toa que vários grupos de teatro, como você comentou inicialmente, né, parte da realização do seu projeto político é romper o espaço do teatro, né? A ideia do teatro fechado, né? Ou trazendo públicos que tradicionalmente não frequentam o teatro para dentro do espaço teatral, ou indo apresentar em territórios outros, né? Em ocupações, assentamentos do MST, ocupações urbanas, em sindicatos, né? Isso gera uma outra mediação para a realização daquela obra de arte, né? Se você se coloca num desafio de fazer uma arte política, né, você está num desafio duplo, né, de fazer política e fazer arte. Isso. Nem sempre as duas coisas, elas vão pelo mesmo, elas têm o mesmo objetivo, não vão pelo mesmo caminho, às vezes elas se chocam, portanto elas dependem da experiência, né. E aí nisso eu acho que elas também, quando a gente fala, porque tem uma coisa, teatro político é uma coisa careta, é uma coisa datada, é uma coisa, sei lá, e aí quando você fala dessa dimensão da experiência, na verdade você está vinculando isso, independente da forma, você está vinculando, que pode ou não ser criticado, mas você está vinculando ao campo da experiência, e aí você está falando de arte contemporânea, óbvio. Total, né? E eu acho que tem uma outra dimensão também, nisso tudo que a gente está falando também, tanto pelas ações do coletivo de cultura do MST, quanto pela brigada de teatro, que é a incorporação da dimensão estética no sentido amplo, né? Não só associada à obra de arte, mas a dimensão estética associada a um conjunto de mediações da nossa vida social, né? Isso tanto na apropriação de elementos. Por exemplo, a gente conseguiu desconstruir muito do que a gente chama de padrões hegemônicos de representação, né? Então a gente consegue fomentar também uma leitura crítica da televisão, por exemplo, ou de uma música da indústria cultural. Então, a militância, as pessoas do MST, vinculados com os processos de formação, eles não assistem mais novela da mesma forma, por exemplo, não vão ver mais um determinado tipo de música da mesma forma. E a própria organização de uma dimensão estética no conjunto das ações, né? Na própria mística que a gente falou, mas em outra dimensão que a gente também chama de ornamentação dos espaços e a própria organização dos assentamentos, né? Como uma dimensão estética. E isso também no momento
em que o que é chamado de estetização do mundo, né, ou a estética da mercadoria, é constituinte do capitalismo, né? Constituinte da forma de acumulação capitalista, né? A luta nessa dimensão estética também, ela se desdobra em vários aspectos, né? Não é à toa que o tema do momento é a guerra cultural, não é? Exatamente, é. Uhum, uhum, é. Querido, eu queria agradecer muitíssimo essa conversa. Estou super feliz de finalizar essa temporada com essa conversa. E acho essencial as pessoas conhecerem o MST, né? Acho que podemos contribuir aqui um pouquinho para isso. Eu queria agradecer, Maria, assim, muito ao convite que vocês fizeram, você, o Francisco, toda a equipe de vocês do TUSP, né? Eu acho que por várias dimensões também, né? Eu acho que tanto pelo interesse de vocês, pela experiência teatral do MST, pela experiência cultural do MST, e também gostaria de agradecer muito ao convite, porque, como eu falei no início também, o MST passa por uma tática de silenciamento, né, adotada pela grande mídia e pelos setores dominantes atualmente, né, e mais do que nunca, tanto que a gente redefiniu o nosso projeto de reforma agrária, que está em constante atualização. Atualmente a gente chama de um projeto de reforma agrária popular, porque mais do que nunca a luta pela terra, a luta pela reforma agrária é uma luta do conjunto da sociedade, é uma luta do campo e da cidade também, né? As questões ambientais estão na centralidade das nossas lutas atuais, né? O planeta corre o risco de ser destruído se a gente mantiver esse modo de produção, né? Então é importantíssimo para nós conseguirmos dialogar coletivamente o campo e a cidade, movimentos camponeses e setores urbanos, para que a gente consiga realmente fazer frente a essa ameaça que está nos rondando, que já está presente, né, que a gente já vê no nosso cotidiano, né. Então, mais do que nunca, é momento de juntarmos nossas forças também, né. Sim, com certeza. Esse final de semana, estava participando de um outro projeto, e a gente estava falando sobre essa coisa, né, da expectativa do fim do mundo, que é uma expectativa paralisante, porque se a gente não cuidar agora, o mundo vai acabar. Então, posto esse tema da questão ambiental, que é central, eu também proponho que a gente já considere que o mundo acabou. Então, cabe a gente produzir um novo mundo, né? Não vamos parar de sofrer e vamos produzir um novo mundo. Sim, acabou. Aquilo acabou. Aquilo acabou. Não dá mais para voltar, né? Então, fico muito feliz de poder te ouvir. Obrigadão. Super legal estar aqui com vocês também. Parabenizar vocês pelo programa também, uma excelente sacada, ideia, e trazer todos esses temas. Eu vi os programas também, as pessoas que vocês convidaram, realmente muito interessante. Espero que continue no próximo ano. Sim, continuaremos. Esse ano a gente ainda tem uma coisa na nossa página do TUSP em Casa, que é um outro podcast, agora em uma parceria com a Velha Companhia, que fez uma adaptação para podcast do espetáculo Casa Submersa, e que vai estar sendo lançado em breve. Então aproveita aqui para divulgar também, para que os nossos ouvintes possam curtir também. Legal. É isso. Beijos, queridos. Certo, beijos. Obrigado a todos, todas, todes. Obrigado, Francisco. Até a próxima temporada. Até a próxima. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.